Sejam bem-vindos todos os cursistas, é um grande prazer poder participar desse momento da sua formação acadêmica e dizer que é uma grande satisfação em poder contribuir para o conhecimento de todos vocês. Meu nome é Adler Augusto Ratti, sou professor de Direito do Instituto Federal, sou especialista em Direito Ambiental e antes de ser professor no Instituto Federal de Pirapora, atuei como advogado por mais de 10 anos na área trabalhista e no direito civil. Podem ter a certeza que o direito do trabalho será uma matéria de fácil entendimento, por se tratar de temas que estão relacionados com o nosso dia a dia, como, por exemplo, nossos direitos trabalhistas. Vamos entender o que é fundamental para a formação de um contrato de trabalho, as partes de um contrato de trabalho, como o empregado e empregador, enfim, são temas que fazem parte do nosso cotidiano, tanto como trabalhadores como empregadores. E diante disso, tenha certeza que o entendimento de vocês quanto à matéria de direito do trabalho será de fácil absorção, fácil entendimento. E para darmos início em nossa aula, vamos ver o que vai ser estudado em nossa primeira aula. Hoje, na primeira aula, nós falaremos sobre o direito do trabalho, as primeiras formas de trabalho e sua evolução. Aula 2, conceituaremos o direito do trabalho e buscando as suas fontes. Na aula 3, como interpretar as normas trabalhistas. E na aula 4, nós daremos início ao contrato de trabalho. Para iniciarmos nossos trabalhos, vamos falar das primeiras formas de trabalho e sua evolução. Pois bem, vamos falar do início do trabalho do homem e os regimes em que eram e a sua evolução. Vamos imaginar que há muito tempo, em um mundo sem limites territoriais e governamentais, portanto sem leis, o homem já trabalhava e essa forma primitiva de trabalho era voltada exclusivamente para a sua própria subsistência e consistia em plantar, caçar, lutar contra seus semelhantes ou mesmo contra animais que ameaçavam. Com o passar dos tempos, esse mesmo homem percebeu que poderia aprisionar seus inimigos ao invés de matá-lo, uma vez que esses prisioneiros poderiam ser utilizados como força física para a execução de determinadas tarefas braçais, surgindo aí o regime da escravidão. A escravidão foi utilizada pelos povos da antiguidade, inclusive pelos gregos e romanos, sendo que o escravo não tinha direitos ou liberdades. Eram obrigados a trabalhar, sem qualquer tipo de garantia, não percebendo nenhum salário. E como já foi dito, tinha uma vida pior que um animal. A escravidão durou até os meados do século XIX, mas nós sabemos que em algumas regiões do mundo, e até mesmo aqui no Brasil, trabalhadores ainda trabalham na condição de escravos, sem nenhum direito e sofrendo todos os tipos de desrespeito possíveis, dormindo em lugares comunitários, sem nenhum conforto, trabalhando por horas excessivas e fazendo tudo isso em troca apenas de alimentação e que é de péssima qualidade. Pois bem, o terceiro momento histórico da evolução do trabalho é a servidão encontrada nas sociedades feudais. Com o declínio do Império Romano no Ocidente, iniciado em torno do século IV depois de Cristo, houve o desaparecimento de um poder governamental central até então existente. Assim, os nobres, que ainda eram proprietários de terras chamados senhores feudais, preocupados com os saques que estavam se tornando muito frequentes nas cidades, passaram a criar centros populacionais afastados, que são os feudos, e levaram consigo pessoas preocupadas em se proteger e evitar serem capturadas como escravos. Portanto, embora externamente o poder governamental central existisse em declínio,
a figura do senhor feudal dentro de seus próprios feudos foi fortalecido, porque dentro desses novos centros populacionais estavam em suas mãos. Posteriormente, veio a Revolução Francesa, que foi um marco muito importante para a história do direito do trabalho. Isto porque um dos seus ideais era a liberdade absoluta, fazendo com que a vontade das partes, em especial a relação entre trabalhador e donos de indústrias, ganhasse status de lei para os acordos que realizavam. Essa liberdade, do ponto de vista jurídico, significava ter autonomia para contratar, de forma que as partes interessadas desejavam, sem qualquer limite ou proteção. Só para ter um exemplo, se o dono de uma grande indústria desejasse contratar alguém para trabalhar por 15, 20 horas diárias, seria perfeitamente possível, desde que houvesse algum interessado em oferecer sua força de trabalho durante todas essas horas em um mesmo dia. Ou seja, não havia uma lei prevendo limitação no número de horas possíveis de serem trabalhadas, bastando simplesmente um acordo entre as partes. Podemos tirar uma conclusão que o empregado nessa situação estaria em desvantagem em relação ao empregador. Por quê? Ele precisava trabalhar e, se quisesse, teria que suportar toda essa carga horária. Se não quisesse, ficaria desempregado. Já com a Revolução Industrial, que teve início em meados do século XVIII na Inglaterra, fez com que as leis de cerceamento fizessem com que o sistema feudal entrasse em declínio. Isso porque a população que vivia praticamente fechada dentro dos feudos se deslocou para as cidades em busca de melhores condições de vida e, com isso, propiciando uma grande disponibilidade de mão de obra urbana, local onde as indústrias estavam instaladas. Foram modernizados processos produtivos, com destaque para a invenção da máquina a vapor como fonte de energia para a produção, entre outras novidades, como a lâmpada elétrica, a máquina de fiar, a locomotiva a vapor, novidades que modificaram completamente a vida humana e os processos de produção. Então a produção passa de um processo artesanal para um processo de produção em massa. E com a chegada da população às cidades inglesas, as indústrias passaram a absorver parte dessa mão de obra, que vinham do campo contratando de forma livre. Nós sabemos que quando há muita oferta, o preço de um produto cai. E assim também foi a mão de obra naquela época. Como tinha muita gente para trabalhar, as pessoas contratadas não tinham respeitado as menores condições de trabalho. Ou seja, mais uma vez o trabalhador permaneceu em situação de desrespeito e era obrigado a trabalhar em condições desumanas, com cargas horárias excessivas, com baixos salários, e continuava nesse período, mais uma vez, o empregador se beneficiando das necessidades do ser humano, nesse caso aqui, o empregado. O que não podemos esquecer que as máquinas já estavam sendo utilizadas nessa época e não havia qualquer forma de proteção ao trabalhador. Permaneciam em condições de periculosidade e insalubridade, sem nada receber por isso e sem nenhuma instrução para o uso dessas máquinas, ocorrendo ali diariamente acidentes de trabalho, muitas mortes em consequência desses acidentes, enfim, foi uma tragédia naquela época. Consequentemente, ocorreram muitos conflitos entre empregados e empregadores, tanto por falta de longas jornadas de trabalho, que eram desumanas, quanto a inexistência dos direitos trabalhistas. Com isso, iniciou um novo período, onde ocorreram as primeiras preocupações com os direitos trabalhistas, que partiu da Igreja Católica, com Papa Leão XIII, em 1891, e que ganhou força nos anos seguintes.
As condições quase desumanas de labor deram início às primeiras agremiações de trabalhadores que, unidos, mais fortes, passaram a pleitear melhores perspectivas de vida e de trabalho. Esta é a origem dos sindicatos como conhecemos atualmente e das filosofias de esquerda contrapondo o capital e o trabalho. Com a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, passou-se a buscar novos mercados e, com seu término, surge o movimento para a proteção dos direitos básicos e fundamentais da pessoa humana dentro das constituições dos países, inclusive os de natureza trabalhistas, sendo o México o primeiro país a adotar a constitucionalização do direito trabalhista, isso em 1917. Já em 1919, com o Tratado de Versalhes, surge a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, como organismo internacional responsável por regulamentar, através de convenções e recomendações, as relações, as condições de trabalho humano, a fim de promover justiça social. Nos dias atuais, guardadas as devidas proporções, estamos vivendo a era de uma nova revolução, com a revolução tecnológica, digital, cibernética, da informação, onde é colocado um novo conceito de sociedade que chamamos de sociedade da informação. E com essa nova sociedade, temos profundas alterações nas relações sociais e de trabalho. Devemos entender que, com o incremento de novos mecanismos tecnológicos de comunicação, podemos fazer com que as distâncias fossem diminuídas e minimizado o tempo para a execução de tarefas, que mais popularmente falando seria a globalização. Além disso, podemos perceber que ocorreram os mais variados efeitos nas áreas econômicas, trabalhistas e sociais, que estão intimamente entrelaçados. Com toda essa tecnologia, encontramos os efeitos da revolução tecnológica. Afinal, no mundo competitivo em que vivemos, não há espaço para todo mundo e, consequentemente, haverá uma redução de oferta de trabalho. Verificamos que o estudo do histórico do trabalho nos traz importantes pontes de reflexão para melhor compreender como funciona o trabalho nos dias atuais. Diante de tudo que vimos, podemos perceber que estamos vivenciando uma nova revolução e, com isso, os direitos trabalhistas voltam a ocupar um lugar de destaque nas discussões ao redor do mundo e são eles que vamos estudar no decorrer do nosso curso. Como passo inicial para estudarmos o direito do trabalho, precisaremos entender do que ele cuida, quais são as partes envolvidas, conceituar o que é o direito do trabalho. Então, vejamos. Conceito de direito do trabalho. O direito do trabalho é o conjunto de normas jurídicas que regem as relações entre empregados e empregadores. São os direitos resultantes da condição jurídica dos trabalhadores. Como podemos observar, essa definição é muito simples de entender, onde temos a figura do empregado e empregador. Das normas de tutela, podemos ter como exemplo a limitação do número de horas de trabalho, adicionais, férias, entre outros direitos do trabalhador e dos órgãos de fiscalização que será visto em nossas últimas aulas, como o Ministério do Trabalho, Emprego e Ministério Público, entre outros órgãos que fazem a proteção dessa relação entre trabalhador e empregado. O nosso caderno didático traz vários outros conceitos de renomados doutrinadores que teremos o dever e a obrigação de ler. E com isso podemos fazer comparações entre todos os conceitos demonstrados.
E diante desse conceito, podemos perguntar: de onde vêm as normas trabalhistas? Essa pergunta nos remete a um importante tópico que vamos trabalhar nesse próximo momento: as fontes do direito do trabalho. E o que seriam essas fontes? Veremos a seguir as fontes do direito do trabalho. Nós temos, entre as fontes, convenções internacionais, a Constituição Federal Brasileira, leis, decretos, normas do Poder Executivo, contrato de trabalho, convenções coletivas do trabalho, acordos coletivos de trabalho e sentença normativa. Pois bem, vamos começar pelas convenções internacionais. E o que seriam essas convenções internacionais? As convenções internacionais tratam-se de organizações como a OIT, com sede em Genebra, na Suíça, e que desde a sua criação, através do Tratado de Versalhes, como já vimos em 1919, tem como grande objetivo a unificação das normas aplicáveis ao contrato de trabalho, no sentido de buscar um padrão mínimo, aplicável igualitariamente em todo o mundo, priorizando a luta contra o trabalho escravo, trabalho degradante e o trabalho infantil, dentre outros mais objetivos. Visando alcançar suas metas, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, estabelece diretrizes na forma de convenções ou recomendações trabalhistas, aprovada em Assembleias Gerais, realizada pelo menos uma vez por ano, com a participação dos países membros da organização, e que contam atualmente com mais de 70 países associados. Porém, não basta aprová-las em âmbito internacional. É necessário reconhecê-la como norma aplicável dentro do nosso país. É o que se chama internacionalização. E, consequentemente, cabe ao Congresso Nacional referendar os tratados internacionais assinados pelo Presidente da República. Uma outra fonte que temos é a Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, pois estabelece o funcionamento do próprio Estado. Lá em seu artigo 7º, prevê uma série de direitos trabalhistas que são de fundamental importância, o qual teremos oportunidade de analisar esses direitos trabalhistas nas nossas próximas aulas. Como foi falado, a Constituição Federal é nossa lei maior e nenhum decreto ou outra norma jurídica pode contrariar o que está na Constituição Federal. Caso isso aconteça de alguma outra norma contrariar a Constituição Federal, ela será inválida. E outra fonte que nós temos, podemos citar a lei. E a lei tem por objetivo resolver o problema dos conflitos e da contradição das normas, hipótese em que mais de uma norma incide sobre o caso concreto. Mas quanto à aplicação da lei, devem seguir uma hierarquia, sendo, vamos lá ver essa hierarquia. Primeiramente, no topo da nossa pirâmide, temos a Constituição Federal, que é a lei maior. Logo abaixo, nós temos as leis complementares e ordinárias e temos, logo abaixo, decretos, portarias e demais atos administrativos. No ramo do direito do trabalho, devemos citar a consolidação das leis do trabalho, ou seja, a CLT. Temos outras leis, como a Lei 5.859 de 72, que trata do empregado doméstico, a Lei 8.036 de 1990, que trata do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. Enfim, temos uma grande quantidade de leis, mas é de grande relevância que nós tenhamos o conhecimento dessas leis e, na primeira oportunidade que tivermos, temos a obrigação de ler, pelo menos, as leis que estão relacionadas com o nosso curso. Temos também, dentre as fontes do direito, os decretos,
que no sistema jurídico brasileiro, os decretos são atos meramente administrativos da competência dos chefes dos poderes executivos, presidente, governadores e prefeitos. Um decreto é usualmente utilizado pelo chefe do poder executivo para fazer nomeações e regulamentações de leis, como, por exemplo, para lhes dar cumprimento efetivo. Temos também, dentro das fontes do direito do trabalho, o contrato de trabalho. Veremos mais à frente, detalhadamente, sobre os contratos de trabalho, e nessa aula e nas aulas 5, 6 e 8, de acordo com o nosso livro didático. Nesse momento, de outra forma menos detalhada, pois, como já foi dito, veremos detalhadamente nas aulas posteriores, veremos que no contrato firmado entre empregador e o empregado constam diversas obrigações e responsabilidades de ambas as partes. E por essa razão, pode ser considerado como uma fonte de normas trabalhistas, desde que, naturalmente, não sejam contrárias à Constituição Federal Brasileira e às leis ordinárias. Temos também a Convenção Coletiva. A Convenção Coletiva de Trabalho, ou CCT, é um ato jurídico pactuado entre sindicatos de empregadores e de empregados, para o estabelecimento de regras nas relações de trabalho em todo o âmbito das respectivas categorias econômicas e profissional. A Convenção Coletiva é uma instituição do direito coletivo do trabalho. Traduz um ajuste entre as entidades sindicais visando novas condições de trabalho, cuja eficácia é atingir a todos os envolvidos. É um acordo de caráter normativo, pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Nós temos como exemplo os sindicatos de uma empresa de fabricação de veículos e os sindicatos dos empregados daquela categoria fecham um acordo para férias coletivas. Todos os empregados daquela categoria, trabalhadores que atuam na fábrica de fabricação de veículos, deverão acatar o que foi decidido. Temos também, como fonte do direito trabalhista, o acordo coletivo, que é o ajuste celebrado entre sindicatos representativos de categorias profissionais com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, estipulando as condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou empresas acordantes. Em consequência, seus efeitos são apenas para as partes envolvidas. Nesse caso aqui, somente as empresas que fizeram acordo deverão acatar o que foi decidido. Vamos dar um exemplo. Somente o sindicato da empresa X de veículo da marca X, juntamente com o sindicato dos trabalhadores, fecharam um acordo. Somente aqueles empregados da empresa X que fez o acordo que deverão acatar o que foi acordado, e não toda a categoria de trabalhadores que trabalham em fábricas de veículo. Na convenção coletiva firmada entre os sindicatos, todos os operários e empresas de veículos deverão acatar. No acordo coletivo, somente aquela empresa que firmou o contrato, os trabalhadores deverão acatar o acordado. Está aí a diferença entre a convenção coletiva e o acordo coletivo. A convenção coletiva atingirá toda a categoria, enquanto o acordo coletivo atingirá apenas a empresa e os empregados envolvidos no acordo firmado. E temos também a sentença normativa, que é uma fonte que emana, que origina do Poder Judiciário Trabalhista. É uma decisão judicial proferida pelos Tribunais Regionais do Trabalho, TRT, ou pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, a respeito de um dissídio coletivo, ou seja, uma ação impetrada pelo sindicato representativa dos empregados contra o sindicato dos empregadores, a fim de ajustar melhores condições laborais.
Por essa razão, terá eficácia para todos aqueles envolvidos no referido dissídio. A sentença normativa cria normas e condições de trabalhos a uma categoria sindical. Essas são algumas das fontes do direito do trabalho. Existem outras? Sim, mas essas são as mais utilizadas pelo direito do trabalho brasileiro. Agora vamos estudar sobre os princípios do direito. Mas antes de falarmos sobre cada princípio, vamos entender o que significa a palavra princípio. Vamos conceituá-la e defini-la para melhor entendermos a verdadeira finalidade dos princípios no direito brasileiro. Princípio, as interpretações da lei. Vejamos a definição de princípios de acordo com a consolidação das leis do trabalho, de acordo com a CLT. É o conjunto de princípios, regras e instituições atinentes à relação de trabalho subordinado e situações análogas, visando assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhe são determinadas. O conceito de princípio, na linguagem corrente, tem-se a ideia de começo, início, e nessa linha, o primeiro momento da existência de algo ou coisa, de uma ação ou processo. Traz consigo também o sentido de causa primeira, raiz, razão, e nessa medida a ideia daquilo que serve de base a alguma coisa. A consolidação das leis do trabalho e o uso dos princípios. A CLT utiliza-se de princípios inerentes ao ordenamento jurídico, pois em seu artigo 8º elucida que autoridades administrativas referentes à fiscalização do trabalho, bem como quaisquer outros que têm o poder de decidir sobre litígios, possam utilizar os princípios gerais do direito para compactuar e sanar todos os interesses divergentes. Agora veremos alguns dos princípios do direito do trabalho, que são mais utilizados, são mais correntes na jurisprudência trabalhista. Nós temos o princípio indúbio pro operário. E o que seria esse princípio? Desdobra-se no indúbio pro operário nas regras de aplicação da condição mais benéfica e da norma mais favorável ao empregado. Havendo dúvida, o aplicador da lei, por exemplo, o juiz trabalhista, deve optar pela solução mais favorável ao empregado. A verdadeira aplicação do princípio do indúbio pró-operário está na aferição e valoração dos fatos no processo do trabalho, para que assim possa se obter a verdade e eliminar a dúvida. A aplicação da condição mais benéfica estabelece que, mesmo que sobrevenha uma norma mais nova, esta nunca deverá servir para diminuir as condições mais favoráveis ao trabalhador, permanecendo, nesse caso, o trabalhador na situação anterior, se mais favorável. Prevalecerá o entendimento que for mais benéfico aos interesses do trabalhador. Temos também o princípio da irrenunciabilidade das garantias legais do trabalhador. Esse princípio vem previsto nos artigos 9º, 444 e 461 da CLT. Estabelece que os direitos trabalhistas não podem ser renunciados, pois representam as condições mínimas asseguradas pelo legislador, ou mesmo por convenções ao trabalhador. A renúncia é o ato unilateral do empregado onde desiste de um direito garantido por lei. Somente será permitida a renúncia se tratar de norma legal que obriga a determinada conduta ou que derive da sentença normativa ou de cláusula indisponível de pacto coletivo. Mesmo assim, a renúncia só será possível quando realizada em juízo e comprovado que o empregado não foi coagido. Temos também o princípio da primazia da realidade. O presente princípio é assente na ideia de que a realidade de fato deve ter prioridade sobre as cláusulas pactuadas entre as partes,
pois é comum que as partes compactuem de forma e, ao revés de cumprirem o estipulado, a prática demonstra outra realidade. Em outras palavras, tal princípio se comunica com o princípio da verdade real. A título de exemplo, podemos citar quando o empregador assina a carteira de um salário mínimo e, na realidade, ele paga ao empregado 2 salários mínimos. Só nega informação referente a um salário mínimo. Se por um acaso o empregado impetrar uma ação na Justiça do Trabalho e provar que recebeu um salário a mais do que foi pactuado, o empregador deverá recolher todos os direitos referentes ao salário que foi sonegado. Ou seja, a realidade prevalece sobre o que foi pactuado. Temos também o princípio da irrenunciabilidade salarial, que é a prestação dada em contrapartida aos trabalhos empreendidos pelo empregado. Não pode ser reduzida ao bel prazer do empregador. Esse não pode fazer descontos ao seu interesse. Somente é plausível descontos quando permitidos em virtude da lei, ou ainda de acordo com a convenção coletiva, que é trazido na nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 7º, inciso 6º. E temos também o princípio da continuidade da relação de emprego ou subsistência do contrato. No direito do trabalho, prevalece a preferência aos contratos por tempo indeterminado, atribuindo à relação de emprego a mais ampla duração sobre todos os aspectos. Determina a lei que o contrato de trabalho será por prazo ou tempo indeterminado, salvo quando houver permissão legal, aplicando-se assim o contrato por prazo determinado. O objetivo desse princípio é reprimir a sucessão de contratos, ou seja, a demissão ou readmissão em curto prazo, para que visam fraudar os direitos trabalhistas. Com esse princípio, encerramos o tema princípio dos direitos. E agora daremos início ao contrato individual do trabalho. Contrato individual do trabalho, o que significa? Quem são as partes envolvidas nesses contratos de trabalho? Quais os requisitos? Qual a sua classificação? E é isso que veremos agora. Para iniciarmos, é necessário definirmos e conceituarmos o contrato de trabalho. Vamos lá, vamos ver o conceito de contrato individual do trabalho. O conceito de trabalho individual, o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado, firmado entre a pessoa que é o empregado e a outra física e jurídica ou entidade que é o empregador, por meio do qual o primeiro, que é o empregado, se compromete a executar pessoalmente em favor do segundo, que é o empregador, um serviço de natureza não eventual, mediante salário e subordinação jurídica. O contrato de trabalho é, portanto, um negócio jurídico bilateral em que os interesses contrapostos se acham presentes com mais intensidade do que em outros contratos, dependendo da categoria profissional e econômica a quem pertencem os contratantes. Veremos agora quanto à classificação dos contratos de trabalho. E como se classifica um contrato de trabalho? Há uma variedade de critérios de classificação dos contratos de trabalho. Então vejamos, quanto à forma, o nosso contrato pode ser escrito ou verbal. Quanto à regulamentação, pode ser comum ou especial. Podemos citar como exemplo de especiais os contratos de aprendizagem, de doméstico, estágio, enfim, dentre outros. Quanto ao local de prestação de serviços, pode ser no estabelecimento do empregador, externamente ou no domicílio do empregado. Quanto ao consentimento, expressos ou tácitos. Expressos significa dizer que as cláusulas desses contratos foram previamente ajustadas, estipuladas, acordadas, não importando se as mesmas foram explicitadas de forma verbal ou escrita. Deve haver uma prévia combinação entre as partes. O tácito se caracteriza com o início da prestação de serviço pelo obreiro, sem oposição do empregador, muito embora nenhuma cláusula contratual tenha sido previamente combinada ou ajustada. Quanto à qualidade do trabalho,
poderá ser manual, técnico ou intelectual. E quanto ao modo de remuneração? Pode ser por unidade de tempo, por unidade de obra ou misto. E qual a duração? E quanto a duração? Poderá ser determinado ou indeterminado. E quais são os requisitos para o contrato de trabalho? Primeiramente, vamos entender o que significa requisito. Requisito é a condição, exigência legal necessária que valida, que dá validade a uma ação jurídica. E quais são os requisitos para o contrato de trabalho? Primeiramente, vamos entender o que significa requisito. Requisito é a condição, exigência legal necessária que valida, que dá validade a uma situação jurídica. E são os seguintes requisitos: a capacidade das partes, a licitude e o consentimento. Alguns contratos que exigem ainda a forma escrita. Vejamos o que significa esses requisitos do contrato de trabalho. Vamos ver então cada um desses requisitos. Primeiramente, veremos a capacidade das partes. O que podemos entender como a capacidade das partes? A capacidade é a aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações no ordenamento jurídico. Por exemplo, no direito do trabalho é proibido o trabalho do menor de 16 anos, salvo se o fizer na condição de aprendiz, que tem acima de 14 anos de idade. Mas ainda assim é necessário que já tenha completado pelo menos 14 anos. Então vamos entender o seguinte: é proibido o empregador contratar um menor de 14 anos de idade, mesmo com um menor aprendiz. Se, por exemplo, caso ocorra essa situação, o empregador contrata um menor de 14 anos, esse menor de 14 anos não terá capacidade de contratar e, consequentemente, de adquirir e contrair obrigações. Ele não tem capacidade mínima exigida pelo direito do trabalho para celebrar um contrato trabalhista. Será plenamente nulo esse contrato feito entre o empregador e o menor de 14 anos. Então, para deixar bem claro e para melhor compreensão de vocês, a capacidade das partes, ambos, empregado e empregador, devem obedecer o que é exigido em lei e, com isso, poder gerar direitos e obrigações para as duas partes. A licitude do objeto. Para que haja tutela do direito do trabalho, é necessário que o objeto do contrato seja lícito. Artigo 104 do Código Civil. A licitude do objeto se refere à qualidade mesma da prestação de serviço, ou, em outras palavras, à natureza do serviço que constituem essa prestação. O objeto do contrato de trabalho é uma atividade lícita. A licitude indica uma prestação de serviço que está em consonância com a lei, com a ordem pública e com os bons costumes. A atividade empresarial ilícita, logicamente e em regra, configura um delito ou uma contravenção penal. Na atividade ilícita, o contrato não produz nenhum efeito, pois o negócio é reprovado pelo direito em defesa dos interesses da sociedade ou dos bons costumes e dos valores existentes. Exemplo: já a atividade exercida pela meretriz de improstíbulo é ilícita por ser contrária aos bons costumes, logo não produz qualquer efeito. Trabalho com contrabando, plantação de psicotrópicos, trabalho com tráfico de armas, entre outros trabalhos ilícitos. O consentimento, que é a vontade individual, é considerado um fato decisivo do negócio jurídico. Quando há um acordo entre duas ou mais vontades, temos o consentimento, considerado suprema lei nos contratos. Então, o consentimento válido das partes é requisito essencial do contrato, ou seja, ambos deverão estar de acordo com o que foi ou será acordado. Encerramos aqui a nossa primeira aula e tivemos a oportunidade de estudar as primeiras formas de trabalho e sua evolução, conceituarmos o direito do trabalho e fontes do trabalho, como interpretar as normas trabalhistas e demos início ao tema contrato de trabalho. Tenham bons estudos e até a próxima aula.